podem receber. E a Bíblia diz também que onde ministrarmos esta paz do Senhor, e se aquela pessoa não estiver em condições de receber essa paz, nós podemos bater a poeira dos nossos pés. Mas eu acredito que aqui nós não vamos precisar fazer isso, porque todos aqui têm condições de receber de bom grado a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, em primeiro lugar, nós vamos estar orando a Deus, porque nesse momento nós estamos aqui cultuando ao Senhor. O nosso culto aqui é para Deus. O objetivo maior deveria ser de todos, é o de adorar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que vive, aquele que reina e que está conosco, reunido, onde estão 2 ou 3 no seu nome. E nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus. Então eu quero dizer para você que Jesus está aqui, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo está aqui. E que Ele está falando, é para você que está ouvindo aí agora. É para você que entrou aqui nesta igreja online. Muitas estão fechadas, mas eu glorifico ao Senhor, porque aquele que está em Cristo, a igreja não fecha para ele, porque ele é a igreja do Senhor. E ele pode cultuar o Senhor em todo tempo. Ele pode cultuar o Senhor no lugar onde ele estiver. Mas Deus é tão maravilhoso que preparou aqui. Tem outros lugares também, onde Cristo preparou para que as pessoas se reúnam para poder adorar, para poder clamar, para poder bendizer o nome dele. E aqui na sala de Cristo é um desses lugares. Nós enviamos o link para alguns lugares, para algumas pessoas, mas eu quero dizer para você que a palavra que Deus tem hoje é para você que está aqui, é para você que está ouvindo. Então eu quero fazer uma oração juntamente com os irmãos, pedindo ao Espírito Santo de Deus que venha nos dar entendimento, que venha nos dar, abrir a nossa mente, o nosso coração, para que ele esteja receptivo àquilo que Deus tem para falar conosco aqui neste lugar. Aleluias. Soberano Deus, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, Deus, nós estamos aqui, reunidos na tua presença para te louvar, para te glorificar, para bendizer o Senhor, para agradecer o Senhor por esse momento, por esse dia que passou, para agradecer o Senhor por tudo que o Senhor fez por nós durante esse tempo, durante esse dia de hoje, pelos livramentos, pelas providências divinas que o Senhor tomou para nós hoje. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos livrou, ó Deus, das emboscadas do adversário, porque hoje foi um dia difícil, Senhor. Não foi um dia fácil, mas o Senhor, como nosso general de guerra, esteve e está na nossa frente. Por isso, nós podemos dizer que somos mais do que vencedores, porque o Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida, já venceu por nós. Tem vencido por nós e continuará vencendo, porque tu és o mesmo ontem, hoje e será o mesmo Deus eternamente. Pai querido, Pai Santo, eu quero entregar nas suas mãos, ó Deus, as nossas vidas nessa noite e pedir ao Pai que o teu Espírito Santo venha ministrar em cada um dos nossos corações, ó Pai, e que a sua palavra, que não é de homem, mas é do Senhor, que ela possa produzir frutos de arrependimento, que ela possa
aumentar a nossa fé, a nossa confiança, o nosso ânimo, que ela possa nos despertar e despertar todos aqueles que ouvirem, porque a tua palavra tem poder. E por isso, ó Deus, nós confiamos e acreditamos que o Senhor está conosco e está com cada um daqueles que estão nos ouvindo e orando conosco neste lugar. No nome do Senhor Jesus, ó Pai querido, que caiam por terra todo o mal, que sejam repreendidas todas as forças contrárias, todas as divergências, tudo aquilo, ó Pai querido, que porventura venha no mundo espiritual, no mundo físico, para poder desvirtuar e para poder atrapalhar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar neste lugar. Deus querido, Deus santo, no nome de Jesus, nós oramos e também te agradecemos nesta noite. Desde já, nós tomamos posse pela fé, porque a fé é a convicção das coisas que nós não vemos, mas cremos e acreditamos que vai acontecer conosco aqui neste lugar. E nós entregamos também, Senhor, todos os outros lugares onde estão falando do teu amor, do seu poder e da sua graça, que não é só aqui, mas que a presença do teu Espírito, ó Pai, esteja com a tua igreja, esteja ela reunindo nesse momento de alguma forma, em qualquer outro lugar, que o teu Espírito esteja lá, assim como está aqui, para falar, para fortalecer, para libertar, para curar e principalmente para transformar em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos agora, queridos, estar lendo a palavra do Senhor. A palavra de Deus que se encontra aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 17, no versículo de número 50. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 50. E eu quero dizer para você que nós estamos vivendo uma nova oportunidade de Deus. Nós estamos vivendo uma oportunidade diferente da parte do Senhor. E quem sabe essa oportunidade não é para você. Quem sabe Deus não está respondendo a sua oração. O clamor que você tem feito a Deus para poder servir ao Senhor, para poder falar do Senhor, para poder adorar ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 50. A palavra de Deus, ela nos diz assim: assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse nenhuma espada na mão. Agora eu quero também ler no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. Uma palavra bastante conhecida e repetida, né, por muitas pessoas. E diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Louvado seja Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, o apóstolo Paulo, ele vem nos ensinar, em outras palavras, que a vida de um filho de Deus
a vida de um servo de Deus, nós estamos falando de servos, estamos falando de filhos, estamos falando daqueles que foram adotados por Deus e que se fez irmãos de Jesus, co-herdeiros de Cristo. Isso quer dizer que quando nos tornamos irmãos de Jesus, nós somos herdeiros, e as mesmas coisas que Cristo herda do seu Pai, nós também somos herdeiros. Que privilégio grande, né, irmãos? Pena que nem todas as pessoas conseguiram tomar posse dessa palavra e, consequentemente, tomar posse dessa herança. E essa herança, queridos, de filhos, de irmãos de Jesus, ela abrange tantas coisas. E uma delas é que nós, como irmãos de Jesus, estamos também assentados à destra do Pai, para podermos desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para nós. Explico. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E ela diz também que Jesus está sentado nas regiões celestiais à destra de Deus. E a Bíblia diz também que nós, como igreja, somos o corpo de Cristo. E se Cristo é a cabeça, e se nós somos o corpo, e se Cristo está sentado, o corpo também está. E o corpo somos nós. Aleluia. O corpo de Cristo é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é eu, é você. São todos aqueles que aceitaram a Cristo, que experimentam todos os dias um pouquinho da santificação, que todos os dias conseguem ouvir um pouquinho da voz do Senhor. E quando nós ouvimos a voz de Deus, nós recebemos milagre. Recebemos transformação, recebemos santificação, recebemos aquilo que nós precisamos para estarmos mais parecidos com Cristo. E quando nós conseguimos ouvir, aí a palavra de Deus começa a se cumprir na nossa vida. Se, pois, o Filho vos libertar, ó glória, verdadeiramente seremos livres. Eu já fui livre de tanta coisa, ainda preciso de muita coisa. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu estou saindo aqui um pouco do texto que nós lemos, porque é Deus que está aqui para dirigir este culto, para dirigir, para falar. É o Espírito de Deus que fala. Então, se o Espírito de Deus fala, ele tem toda a primazia, ele tem todo o direito, todo o poder de conduzir a palavra para o lado que ele bem entender. Isso é profundo, isso é tremendo, isso é que nos traz renovo, isso é que aumenta a nossa fé, a nossa confiança. É quando nós podemos ouvir a voz do Senhor. E como é que nós ouvimos a voz do Senhor? É quando aquilo que nós ouvimos de Deus vem confrontar com aquilo que nós estamos vivendo. Glória a Deus. E o Senhor, que é rico e poderoso, que tem o poder de falar conosco e que nos dá condições de escutar a sua voz, ele vem sobre nós, fazendo o milagre da libertação e da transformação, para que quando vier a adversidade,
nós possamos estar firmes naquilo que nós aprendemos. Para que nós não fiquemos todo dia mudando de opinião. Para que todo dia nós não venhamos ficar mudando de galho em galho, né? Como muitas pessoas dizem. É aquele que, quando o tempo passa, ele permanece firme no lugar em que Deus o colocou, no lugar em que Deus o firmou, que é na presença do Espírito Santo. E na presença do Espírito Santo, isso não é um jargão, isso é uma verdade. É o melhor lugar para nós estarmos, na presença de Deus. E Paulo vem falar, queridos, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele vem nos ensinar que o Senhor, ele vem com a sua palavra e ele nos ensina que nós precisamos andar. Andar é caminhar. Andar não é ficar parado de braços cruzados para ver o que vai acontecer e de que lado que vai ser melhor para mim ficar. E nós não estamos falando aqui de denominações, nós não estamos falando de partido de direita e nem de partido de esquerda. Nós estamos falando aqui de andar na presença daquele que pode nos guiar, nos ensinar, nos levantar, nos erguer, nos animar, nos alegrar e, principalmente, nos salvar. Quem é esse? Dizia aquela multidão. Ali, quando os discípulos de Jesus estavam naquele barco, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus. Esse que está aqui conosco e que está nos dando condições de falar com toda essa certeza, por causa da presença do seu Espírito, porque a presença do seu Espírito é que nos dá condições de falar a verdade parecendo verdade mesmo. Porque quando ele está presente, nós podemos não somente escutar, mas nós podemos ouvir e sentir a sua presença, confirmando a sua palavra dentro dos nossos corações. Aleluia! Oh, glórias! Então, Paulo vem nos ensinar que nós precisamos caminhar naquilo que nós acreditamos. Quando nós caminhamos, irmãos, e acreditamos que lá na frente tem alguma coisa que nós estamos procurando, nós temos força para prosseguir. Aleluia! Paulo nos ensina que nós devemos andar, prosseguir por aquilo que nós cremos e não no que enxergamos. Nós andamos por fé. O Filho de Deus anda por fé. Ele não anda por vista. Ele tem coragem vinda do Espírito Santo de caminhar, crendo que Deus está lá na frente. Crendo que Deus está lá fazendo. Crendo que Deus está lá agindo. Crendo que Deus está lá livrando. Crendo que o Senhor está com ele. Andar por fé, irmãos, não é ficar parado. Não é ficar toda hora falando, será? Eu não sei não, viu? Será que é isso mesmo?
Será que essa pandemia vai acabar? Será? Será isso? Será aquilo? Será aquilo outro? Aquele que anda por fé, ele crê, ele confia, ele anda confiante que o Senhor jamais, em qualquer situação, em qualquer circunstância que seja, ele vai o abandonar. Oh, glória! Que bom é nós podermos nos sentir habitando, morando no esconderijo do Altíssimo. O salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo é um lugar seguro, é um lugar onde o inimigo não vai encontrar. Esconderijo é um lugar de esconder. Orianda lá, Surimi canta. E o salmista diz: aquele que habita, aquele que mora, aquele que esconde debaixo das mãos de Deus, no esconderijo do Altíssimo, ele pode descansar à sombra do Todo-Poderoso. Aleluia! Aquele que nunca perdeu, aquele que toda a vida venceu batalhas, aquele que continuará vencendo. E quando ele nos faz vencer aqui na terra, ele continua nos fazendo vencer no céu, porque é para lá que nós caminhamos. É para lá que nós caminhamos. Nós não podemos viver servindo a Deus esperando só coisas nessa terra. Porque se nós fizermos isso, nós somos desgraçados. Porque não temos alvo. Mas o meu alvo, o seu alvo, é ter vitória aqui. Mas a vitória final, a vitória gloriosa, a vitória poderosa será ali naquele grande dia. Eu estou falando do céu. Porque eu acredito no céu. Porque eu creio no céu, que eu caminho para lá. Um dia mais fraco, um dia mais forte, um dia entendendo menos, outro dia entendendo mais, mas caminhando. Prosseguindo. Aleluia. Rica lamanagasúbia. Lembrando sempre que eu não posso esquecer, não deixando sair da minha memória e nem do meu coração, que o meu alvo não é nessa terra. Mas agora Paulo está aqui ensinando que Deus tem um propósito com a sua igreja nessa terra. E o propósito da sua igreja nessa terra é que ela ande por fé e não por vista. Que ela olhe para milagres. Que ela veja milagres. Que ela espere milagres. Que ela creia em milagres. Que ela se entregue nas mãos de Deus e deixa que Ele venha dirigir todas as coisas. Ah, irmãos, é tão bom quando Deus nos responde. Oh, Ramassude canta. Aleluia. Eu não sei você, mas eu tenho sentido essas coisas da parte do Senhor. Sabe quando você vai caminhando e as estacas, os espinhos vão levantando no seu caminho e quando você vai dando passo, elas vão baixando? É isso que Deus tem feito na vida de muitas pessoas. Isso é milagre. Você crê em milagre? Você acredita que Deus é poderoso para fazer milagre? Então você pode caminhar por fé. Você pode caminhar com segurança. É deixar que Ele venha dirigir todas as coisas na sua vida. Aleluia! Andar, amados, nos dá a entender que nós vamos
na caminhada encontrar muitas coisas, muitas situações que nós nem imaginamos que vamos encontrar. Sabe por quê? Porque nós não temos o controle das coisas. Nós não temos o controle das coisas. Certa feita, Jesus estava no barco com os seus discípulos. E a Bíblia diz que Jesus estava ali descansando. E, de repente, veio uma grande tempestade. Os discípulos estavam ali, eu acredito que felizes de ter visto e participado de tantas maravilhas, de tantos milagres. Jesus estava sempre com eles, fazendo tanta coisa bacana, tantas maravilhas, tá bom, eita glória que era andar com Jesus, né? Porque quem estava com Jesus não passava falta de nada, se morresse, Jesus ressuscitava, se ficasse doente, Jesus ia lá e colocava a mão e o sujeito levantava, se tivesse com fome, Jesus transformava peixe em pão, multiplicava peixe, ninguém queria sair de perto de Jesus, é assim que devia ser agora. Ninguém deveria querer sair de perto de Jesus, porque perto de Jesus não se tem falta de nada. E aí, quando acontecia de Jesus, de alguém ser morto por causa do amor de Cristo, ia que o negócio ficava melhor ainda, ia para a glória. Assim como aconteceu com Estevão. Porque com Cristo é assim, irmãos, é vencer ou vencer. Mas eu quero dizer para você que para isso acontecer, é preciso estar com Cristo. Não é de qualquer lado, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito e não é em qualquer lugar. Tem que estar com Ele, tem que estar dentro do caminho, tem que estar caminhando no caminho. Rica, mala, suricanta. É desse jeito que nós vencemos. Aleluia! E nessa caminhada, nós passamos por situações que nós não esperamos passar. Às vezes de manhã está tudo tão maravilhoso, mas quando chega depois do almoço, de meio-dia para tarde, as coisas já vão empretecendo. Mas nós temos que continuar firme. O Senhor está comigo. O Senhor é o meu pastor. Eu sirvo um Deus de milagre. Um Deus de maravilha. E a minha palavra que sai da minha boca é só essa. Deus é fiel. Ele não vai deixar de ser fiel. Quando nós andamos por fé, aleluia, nós decidimos que os gigantes que vão aparecer e levantar contra nós, eles podem ser derrubados com uma pequena pedra. Assim como aconteceu com Davi. Aleluia. Nós vemos aqui assim, Davi prevaleceu contra o filisteu. Com a funda e com a pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse que usar nenhuma espada. Nós entendemos com isso, queridos, que nós só precisamos seguir Jesus. Quem segue Cristo obedece. Quem segue Cristo espera o sinal dele para falar, para fazer. E ele fala. Ele é um Deus que não nos abandona, que não nos deixa sozinhos, que não nos deixa perecer. E aqueles gigantes, que às vezes são tão grandes, nos fazem entristecer muitas vezes, nos fazem chorar.
nos faz chorar, irmãos. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que nos fazem chorar. Eu choro muito. Choro por situações, choro na presença de Deus, choro por aquilo que Deus faz, porque eu me acho tão desmerecedora e Deus ainda fala conosco. Aleluias. Então, essas dificuldades, quando nós confiamos em Cristo, ai, irmã, mas como que nós vamos fazer? O negócio está feio, está assim, está assado. Anda, vai andando. Se não chegou a hora de você parar, continua caminhando. Não para no meio de uma batalha. Não pare no meio de uma guerra. Um soldado que está numa guerra e ele para e fica olhando para ver o que vai acontecer, para ele decidir o que fazer, ele é atingido e é morto. Se não chegou a hora de você parar, caminhe. Confia. Caminhe por fé. Não ande por vista. Não queira saber o que vai acontecer depois, para depois você andar, não. Olhe para Cristo Jesus e caminhe. Caminhe por fé e não por vista. Eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. E eu tenho certeza que essa palavra, ela foi de encontro com as nossas necessidades. Eu quero agora agradecer a Deus por essa palavra que Ele tem nos dado nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, é diante da Tua presença. Nós estamos aqui, Senhor, é para Te adorar, é para exaltar o Seu nome, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, obrigada pela presença de cada um dos Seus filhos. Obrigada, Senhor, porque Tu tem cuidado de nós. Queremos Te entregar, Pai, a vida de cada irmão, de cada irmã, cada pessoa, Pai, que está aqui conosco, cada pessoa que está ouvindo de alguma forma. Deus, em nome de Jesus, nos ajude a vencer. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa confiança, Pai. Visita aqueles que estão desanimados. Ó Deus, caminha conosco, Deus. Segura nas nossas mãos, Pai. Não nos deixa sozinhos. Entra com o teu poder. Entra com a tua presença. Nós repreendemos este mal. Nós repreendemos esta praga. E nós entregamos a tua igreja. Entregamos as nossas vidas, as nossas famílias. Imuniza a nossa vida com o sangue do teu Filho Jesus. Abençoe os governantes. Abençoe a tua igreja na face da terra. Em nome de Jesus, nós entregamos, Pai, tudo para ti. Aleluias.